sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Cafarnaum era uma espécie de base de QG de Nosso Senhor, a casa de Jesus. Fala que mora ali, não mora mais em Nazaré, como que parece que mora em Cafarnaum, e ele começa o seu ministério na Galileia, no norte de Israel. E essa passagem de São Marcos relata ele vindo da Judéia, de outros lugares, e voltando para casa, digamos assim, voltando para Cafarnaum. Logo antes tinha havido o episódio da Transfiguração, eles tinham estado no Monte Tabor, e em paralelo com a Transfiguração, o guri lunático, chega, Jesus está fora, chega aquele homem com seu pai. Lá na Basílica de São Pedro tem um mosaico grande de Rafael, que é famoso, né, a Transfiguração, e junto com a mesma cena está lá o guri lunático e o pai e os apóstolos, de uma maneira fazendo uma espécie de um papelão, porque quando Jesus desce do Tabor e se encontra ali com os apóstolos e está aquele homem, ele reclama que trouxe ali e o seu filho, os apóstolos começaram a falar umas coisas e nada funcionava, e o guri estava ali com aquele problema ainda. Então aconteceu uma certa, a gente pode pensar, uma certa comoção ali entre os apóstolos. Foi a primeira vez que Jesus selecionou aqueles três para uma coisa especial, né? Pedro, Tiago e João, só eles subiram lá com ele no Monte Tabor, os outros ficaram lá embaixo. Era uma coisa especial que só para os três iam aparecer ali Elias e Moisés, ia começar a falar da sua morte. E depois, ao voltar, teve aquele certo atrito, até chegou a dar uma bronca. Ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Porque eles não tinham fé. Jesus elogia a fé de outras pessoas e aí faz milagres impressionantes. E aqui critica, né? Ele está formando os apóstolos e muitas vezes dá broncas e repreende, e é um caso aqui. E depois desses eventos fortes, então estavam voltando por um caminho mais ou menos longo, indo para Galiléia, indo para Cafarnaum, e quem sabe os apóstolos eram um pouco comovidos com aquilo, suscetibilidades um pouco despertadas em um ou em outro, incomodados com o que tinha acontecido. A gente pode imaginar como Jesus às vezes se afastava um pouco do grupo, fosse para rezar, fosse para conversar mais em particular com um, com o outro, e se adiantava e os outros ficavam para trás. Volta e meia a gente vê no Evangelho um pouco Jesus se destacando do grupo dos apóstolos, para uma coisa ou para outra. E ali, Jesus lá mais na frente, e entre eles, então, talvez começou a ter umas farpinhas, né, alguns comentários, não, porque agora o cara acha que ele é não sei o quê, só porque, né, Jesus escolheu ele, também aquilo que tu fez ali com o pai ali do guri, ficou nada a ver o que tu falou, né, ficou ridículo. Né, começaram pequenas trocas ali de esses ataques, não sei, talvez querendo extravasar uma raivazinha, uma sensação incômoda de orgulho ferido, e entre eles começou a haver um pouco isso, e um clima ruim, e um falando do outro, e com indiretas, depois aquilo vai escalando, e até que um clima chato, né?
E eles chegam em Cafarnaum e aí entram ali na sala onde, né, Jesus curou a sogra de Pedro, onde teve a cura do paralítico descendo no telhado. E daqui a pouco estão eles aí na mesma sala, sentados, descansando, e há um grande contraste, que está ali Jesus com seu olhar tão puro, tão forte, tão verdadeiro, e estão os apóstolos com a consciência um pouco pesada de ter vindo numa discussão ali, boba, né, e ficar trocando ali uma coisa meio infantil, de vaidosinha, de orgulho, né? E o contraste é imediato e eles se calam, gera um clima estranho. E Jesus então pergunta: que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Então Marcos resume: dificilmente a pessoa discute quem é melhor entre nós dois. Eu, não, eu, não, eu. Já não é assim que a gente faz, na verdade. Mas a gente discute isso de maneira indireta, né? Dizendo que, desmerecendo um pouco o outro. Já, né, os guris quando jogam videogame, o outro ganha, não, ele é mó viciado. Fala assim, né, também ele é mó viciado. O cara joga o dia inteiro, claro que ele vai ganhar de mim. No fundo eu sou melhor, mas ele só ganhou de mim porque se eu jogasse o mesmo que ele, aí como eu sou melhor, eu ia ganhar dele. Mas no fundo o que está em jogo é quem é maior, né? Mas em várias coisas a gente for ir na raiz, que o meu time é melhor do que o teu, que o meu pai é melhor do que o teu, que o meu estado, o meu país é melhor do que... Quem que é o maior? Né? Quem que é o maior? E São Marcos vai aqui na raiz. O que estavam discutindo? Não era se o outro tinha dito uma bobagem, não estavam discutindo quem que era melhor e se o outro merecia ter sido escolhido para Jesus, para isso e para aquilo. Quem que é maior? Né? Em geral, a disputa dos homens é essa, né? Que eu sou melhor do que você, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito, eu sou mais oportuno, eu sou mais santo. E por isso eles ficaram calados, né? Porque essa é a discussão boba. Jesus, e é algo ridículo, né? Quando a gente explicita o motivo, por que eu fiquei me justificando, por que eu tinha que dizer tal coisa, porque a pessoa não tinha entendido bem, eu fui dizendo não era isso que eu quis dizer, por que eu fico me justificando? Não, porque não pense mal de mim, porque eu não me diminuo diante dos outros. Sempre é isso, é a própria imagem, é uma coisa de orgulho bobo. E se a gente para e fica bem, que ridículo, né? Por que eu não precisava fazer isso? Quando a gente se encontra com a verdade, e Cristo é a verdade, fica evidente, né? Quando a gente morre e vem o juízo particular, e a gente vê, é queimado como palha, de São Paulo, né? Então a gente olha para os olhos de Cristo, que são como uma chama de fogo, e a gente olha a minha vida e fala: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E por que eu insisti nessa atitude minha? E tudo aquilo parece tão ridículo e tão absurdo. E a gente se dói. E isso é o purgatório, né? A gente chora de ter feito tantas escolhas erradas, de ter atitudes ridículas e absurdas que habitualmente temos. E esse momento em Cafarnaum é um pouco essa espécie de purgatório, né? Em que eles param, se defrontam com o olhar de Cristo, e aquele olhar é um espelho da sua alma e das coisas ruins que eles tinham aberto o seu coração e estavam rolando ali dentro, e as disputazinhas ridículas, né? Que discutis pelo caminho? Jesus perguntou-lhes. Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse. Tinha algum que tinha ido lá na cozinha, o outro foi no banheiro, o outro estava ali com... E aí, não, peraí, reúne todo mundo aqui que eu tenho uma coisa importante, né? Chama lá o outro, peraí, Bartolomeu, chega aqui, o mestre está chamando, né? Então convoca ali, né? Sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Então Jesus fala: tem uma coisa aqui, vou falar isso aqui para vocês, olha, quem quer ser o primeiro, quer ser aqui agora, né? Chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, por que não me chamou? Eu gostaria de ter sido chamado, gostaria de ser o primeiro, gostaria... Então, olha, vou dar a receita, tá?
O que é preciso fazer para isso? Se alguém quiser ser aquele que serve os outros, seja o último de todos. Se quiser ser o primeiro, que quiser ser maior, seja aquele que serve. Se quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Em outros evangelhos, ele descreve um pouco em dois momentos, né? Ser maior, ser o primeiro, ser o último. Aqui junta um pouquinho a coisa, né? Que quiser ser o primeiro, seja o último, aquele que serve a todos. Então comunica a sua mensagem, comunica o seu ensinamento. Quem sabe gostaria de nos comunicar agora. Quem sabe tantas vezes na nossa vida ele gostaria de sentar conosco e dizer, deixa eu estar com esses rolos aí, tu tá chateado com não sei o quê, Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é bem por aí, sabe? Não é bem por aí, não é essa ambição que te incomoda porque tu não está conseguindo que prevaleça o teu ponto de vista, ou que te dê o valor que tu mereceria. Olha, tu tem esse desejo de, não sei, de ter uma vida grande, de ser alguém que causa impacto na vida das pessoas e no mundo. Olha, isso não é de todo ruim. Aquele primeiro ponto de caminho, né? Que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa raso. É bom iluminar com a tua fé, é bom, sabe, querer ter uma vida significativa para o mundo, porque para isso Deus nos criou, para algo, né? Para ser úteis, para ter uma função, para comunicar algo para as pessoas. Se tem talentos, né, que a gente deve levar para as outras pessoas, isso é bom. Jesus não diz para aqueles apóstolos que eles não deveriam desejar ser os melhores. Nem disse desejar ser o primeiro. São Paulo diz, né? Correi como aquele que vence. Muitos correm, um só ganha a coroa. A coroa de louros, ou a medalha de ouro, seria hoje, né? Um só ganha. Correi, pois, como aquele que ganha. São Paulo nos anima a querer ser os primeiros, a querer chegar na frente, a querer dar tudo. Não nos coloca a humildade como, não, escolha chegar por último, escolha... Eu não quero, né, ter uma vida relevante, eu não almejo, quero... Não, é bom, não é ruim isso daí, né, querer fazer coisas grandes, ter um coração grande, uma alma, magnanimidade, né. Agora o negócio é o caminho para isso. Se alguém quiser ser o primeiro, aí sim, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. O grande trigo tem que morrer para gerar muito fruto. Quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e do reino dos céus vai encontrá-la. Servir, quer ser grande? Sirva os outros. Como não pensar no lava-pés, na quinta-feira santa, no começo da última ceia, que Jesus começa aquele momento solene, aquela refeição festiva, fazendo aquele trabalho, tomando uma toalha, se despindo, pondo uma toalha, pegando uma bacia d'água e fazendo aquele trabalho que não era nem era de servos, né? Nem dos discípulos, mas que cabia aos servos fazer, que era lavar os pés, uma coisa baixa assim, né? E depois de ter lhes lavado os pés, tomou o manto, retornou a reclinar-se à mesa. Tendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus não renuncia a ser mestre e senhor, esse é o seu papel, Kyrios, né? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o título tão importante seu, né? É o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Dizeis bem, porque eu sou vosso mestre e senhor mesmo, é isso aí. Dizeis bem, é isso mesmo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos deixei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Não é ser menos, não me faz ser menos, Mestre Senhor, ter vos lavado os pés, como que dizendo, ter servido cada um de vocês dessa maneira tão concreta, do pé ali, eles andavam com sandálias, né? E não era asfalto nem cimento, era terra, então acumulava ali, né, nos dedos, então era preciso lavar e, enfim, não seria uma coisa muito agradável, né? E Jesus faz isso e diz, não sou menos mestre, não me diminuí,
por ter feito isso. E por isso vocês também não devem achar que vocês se diminuíram, mas pelo contrário, servir aos demais é o que vos faz grandes. Servir as pessoas à tua volta é aquilo que te dá, diante dos anjos de Deus e do próprio Deus, brilho, beleza, grandeza. Esse é o caminho da autêntica grandeza. Então, que pauta tão clara, como Jesus insiste, como ele mostra isso em vários momentos da sua vida, querendo dizer, olha, essa há de ser a tua ambição, mais do que ser escolhido para isso, ou subir no Monte Tabor, ou ser selecionado para um grupo especial para fazer aqui parte da direção do ser festeiro e do não sei o que, ou chamado para a diretoria da empresa, ou consultado. Servir. A grandeza está em servir os outros. Servir. São José Maria começava cada dia, essa era a primeira palavra que ele falava. Ele falava serviam, servirei. E nos animava a fazer o mesmo, assim, começar cada dia com esse desejo, olha, o que eu quero fazer hoje? Qual que é a pauta para o dia de hoje? Serviam. No dia requiescam, descansarei. Hoje é sábado, mando cabo. Hoje eu vou hoje tem churrasco, mando cabo, comerei. Hoje eu vou encher, né? Hoje eu vou, assim, vou me acabar, né? Vou beber, né? Biba, não sei, né? Não, serviam. Qual que é a pauta para hoje? Servir. O que eu quero fazer hoje? Qual que é a minha meta? Servir. Serviam. Era de uma maneira o próprio lema de Cristo. Não, filhos homens não vêm ministrare, sed ministrare. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir. Interessante, né? O verbo ministrare, latino, de onde vem ministro. Ministro significa servidor, aquele que serve, aquele que está para exercer um ministério, um serviço. O ministro da Eucaristia, o ministro da Crisma, quem que é o ministro, E ao mesmo tempo, ministro é um cargo importante, não é verdade? No Estado brasileiro, né? O ministro da Fazenda, o ministro... Interessante, né? Aquele que serve é importante. Até nos computadores é assim, né? Os servidores, em geral, vai fazer uma rede, compra ali os terminais, mas tem o servidor, que é o computador caro, porque tem que ter mais memória, tem que ter mais HD, tem que ter mais processamento, tem que ser um servidor, tem que ser um supercomputador, né? Porque ele vai ser o servidor, porque todo mundo vai acudir a ele e ele vai distribuir os dados dos usuários, a conexão com a internet, ele vai estar servindo, então ele tem que ser melhor. O grande é aquele que serve, o primeiro é aquele que serve aos demais. É bom que a gente tenha esse desejo, não se envergonhe de servir. Eles ficaram calados porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Eles ficaram com vergonha da sua atitude. Bem, talvez logo antes, quem sabe, estavam com vergonha por outras coisas, por não ter sido escolhido para subir no Monte Tabor, por ter levado a bronca de Jesus. E agora que se encontram outra vez com ele, têm vergonha da coisa certa, desse orgulho idiota, né? Que levou a eles a faltarem com a caridade entre si, a ficarem discutindo, dizerem coisas sem muito sentido, sem muito propósito. Que importante o encontro com Cristo, a vida de oração, quando a gente examina a nossa consciência, quando a gente purifica o nosso olhar, num momento de reflexão mais sobrenatural, pedindo a luz do Espírito Santo, para enxergar, olha, o que eu tinha que ter vergonha mesmo, né? Quando visitavam umas amigas da mãe de São José Maria, quando ele era pequeno, ele tinha uma certa timidez, né? De não queria ali estar vendo aquela senhora, então ele se escondia debaixo da cama ali, não quero ver visita, né? E via lá a mãe dele, tirava ele dali, né? José Maria, vergonha só para pecar, falava assim, né? Uma frase dessa que ele repetia, né? E ficou na cabeça do jovem José Maria.
Vergonha é só para pecar, não tem que ter vergonha quando ele usava roupa nova, né? Tem por isso tem isso, né? Ficava com vergonha de estar com uma camisa nova que chamava atenção, aquela roupa mais gasta, né? Porque não chamava tanta atenção. Nosso pai, São José Maria, nunca foi uma pessoa instintivamente de querer o holofote, de querer, sempre o seu instinto foi os bastidores, né? Ficar em segundo plano e outros. Ele tinha isso, era o seu natural, né? Vergonha só para pecar. Vergonha, não teríamos que ter vergonha de servir. Não, isso aqui é do pessoal do serviço, a gente às vezes fala assim, né? Isso aqui é uma coisa, não é para mim. Isso aqui é para a pessoa que faz tal serviço, isso aqui. Isso é uma coisa que não é digna não é própria da minha dignidade, né? É algo que me inferiorizaria, me rebaixaria diante das pessoas se eu faço isso, se eu começo a cuidar dessa coisa aqui da casa, se eu assumo essa tarefa. Não é próprio da minha dignidade. São José Maria fala a grandeza disso, né? De pequenos serviços. Como é grande quando a pessoa que serve aos outros. E né, falava dos cuidados da casa, por exemplo, que foi a vida de Nossa Senhora, né? Quem maior que Nossa Senhora? Só Deus. Nem São Miguel é maior que Nossa Senhora, nenhum anjo é maior que Nossa Senhora. Só Deus. E o que foi a vida de Nossa Senhora? Foi cuidados da casa, uma dona de casa, uma mãe de família. Lavar lá e cuidar a roupa e a louça e preparar a comida. Não fez discursos na ONU, não escreveu nenhum livro. São José Maria, como ele valorizava isso, olha, enfim, seja o cuidado da casa, seja, sei lá, qualquer outro trabalho, mas com essa dimensão do serviço, é um diferencial da clínica universitária da Universidade de Navarra, que é um hospital importante na Espanha, né? O pai do rei foi se tratar lá do câncer, né? Escolheu. E um diferencial não é tanto, dizem as pessoas, não é tanto os médicos, porque, bem, médico bom, vem outro hospital, paga o triplo e leva embora, né? Então, ainda que tem sim médicos bons, e se formam médicos muito bons lá na universidade, né? É a melhor faculdade pública de medicina do país. Mas o grande diferencial são as enfermeiras, porque lá tem esse espírito do Opus Dei, né? Do cuidado, do valor sobrenatural das coisas pequenas, da vida feita a serviço aos outros, desses trabalhos em que se nota muito diretamente que eu estou servindo alguém. E aquelas enfermeiras, então, ali cuidam e tratam e com carinho, porque tem sentido sobrenatural, várias pertencem ao Opus Dei. Porque tem esse espírito ali no fundo de São José Maria, da beleza do serviço, da grandeza do serviço, de querer ser aquele que não veio para ser servido, né? Que os outros se ocupem de mim e cuidem que eu esteja bem. Não, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, esse é o espírito. Eu estou aqui para servir os outros, para ser o último, para ser aquele que vai lá e pega, não deixa que eu troco a lâmpada, deixa que eu trago ali a bebida, deixa que eu já faço, sujou, deixa que eu limpo, deixa que eu te ajudo, peraí. Seja aquele que serve, seja o último de todos. Como um burrinho fiel. Nosso padre gostava, né, da imagem do burrinho. Um burrinho de nora que fica ali dando voltas à nora e assim puxa a água do poço e aquela água vai muito pouco a pouco irrigando ali o jardim e vão brotando as flores e os frutos, que aquele burrinho não para de dar voltas à nora, não para, né? Não se cansa. Um trabalho simples, qualquer um pode fazer, mas é ele que está lá fazendo aquilo e assim está comunicando aquela beleza para a sua volta. Gostava por isso de um salmo, né, que diz: Ut iumento factus sum apud te, et ego semper tecum. Estou como um burrinho diante de ti e estarei sempre contigo. Conta comigo, eu estou aqui. Estou aqui com um burrinho para te servir. Com aquele burrinho que foi, uma vez ele escutou essa locução, um burrinho foi meu trono em Jerusalém. E ele ficou até na dúvida, São José Maria foi lá no Evangelho e, na verdade, né, Jesus entra em Jerusalém com um burrinho. Jesus escolhe, não, né, um cavalo, um alazão, vistoso, mas um burrinho, que é esse animal mais simples,
humilde e ao mesmo tempo mais forte, né? A mula que não cansa, a tropa de mulas, porque o cavalo cansava antes, o burro ele não cansa tão cedo, ele está ali firme, né? Servindo, fazer aquela coisa oculta, aquele trabalho silencioso. Aí é a verdadeira grandeza. Esse é o nosso caminho para a grandeza. Ser como esse burrinho que serve aos outros. Cardeal em Roma, Dom Julián de Reims, que é do Opus Dei, já está mais velho, e ele foi na minha ordenação, ele ia nas ordenações, né? E numa delas, não na minha, diz que ele, depois de ser ordenado, a gente recebe o abraço da paz. No caso, eu recebi do prelado do Opus Dei, que me ordenou, e fui recebendo os outros concelebrantes, e estava lá Dom Reims também, Julián de Reims, e ele dá, né? E em geral a pessoa fala alguma coisinha, e Dom Juliano, ele dizia agora, util mentum, ele falava assim para aqueles recém-ordenados, sacerdotes ou diáconos, acho que eram de sacerdotes, agora, como servir como burrinho fiel, util mentum. E algum, né, daqueles ordinandos ali, estava assim meio, né, fica meio fora do ar ali, tudo, tantas emoções, né, tão fortes ali. Agora util mentum, igualmente, Dom Juliano, ele falou, né, respondeu assim para ele, sem se dar muito conta, né, que ele estava dizendo, né, igualmente, Dom. Bem, depois que ele se deu conta, talvez o que eu tenha dito tenha sido meio engraçado, né, porque eu estou para servir, né, agora o senhor sirva também, não, também, sem dúvida, né, também ele tem que ser, tá para servir, né. Mas aí está a grandeza, né? Querer ser um burrinho fiel. Quando eu já estava vindo embora de Roma, foi quando faleceu Dora Deloio, a primeira numerária auxiliar, né? E foi o enterro dela, foi a primeira enterrada na cripta, primeiro foi São José Maria enterrado ali, depois ele foi beatificado, então foi retirado, o corpo dele foi levado para a igreja prelatícia, ficou vazia a cripta. Faleceu Dom Álvaro, e Dom Álvaro foi enterrado ali, onde tinha sido antes São José Maria. E aí, mas ainda só ele, e depois quando morreu Dora, ela também foi enterrada lá. E agora Dom Javier Echevarria também está enterrado lá. Mas ela foi no lugar de honra, assim, o lugar mais perto da tumba onde estava Dom Álvaro. E foi um enterro assim super solene. Um diácono que participou dizia, um enterro com honras de prelado. Honras assim, né? 1000 incensos e uma procissão. E dizia, olha, no fundo é como se estivesse querendo dizer, olha, quem são as pessoas grandes no céu? Aquelas que passaram a vida servindo os demais, ocultamente, silenciosamente, cada dia fizeram muito pelos outros, se gastaram, se doaram. Essas são as pessoas grandes que a gente vai chegar no céu, a gente vai ver lá no alto, lá no topo, aquela fulana, né? Aquela pessoa que, olha, sei lá, não dava muita bola para ela, mas realmente ela serviu muito os outros. Por isso agora ela está lá no alto, né? Lá no alto. Não tanto aquele que era super inteligente ou aquele outro que tinha uma posição de destaque, que todo mundo admirava. Tudo bem, na Terra essas coisas assim mais ou menos, né, contam, chamam atenção. Mas no céu, entre os anjos de Deus, é quem serviu muito. Quem será o maior? Aquele que serviu os demais. Jesus já falou isso, que há de ser assim. Então que bom que a gente queira amar muito a Deus, estar muito alto no céu, amando, servindo muito as pessoas à nossa volta, né? Que eu quisesse isso, né? Cada vez mais isso, né? Se aproveitar, se eu tenho essa chance, não pensar, sobrou, vai sobrar para mim, quer ver? Eu vou ter que ser eu a levar fulano no hospital, vai ter que ser eu outra vez, vai sobrar para mim a louça aqui, alguém vai ter que lavar, né? Vai ser a mamãe aqui, né? Quem que vai ser, se não for, né? Quem vai sobrar outra vez? Não, que bom que vai sobrar para mim, né? Não vou nem deixar sobrar, vou agarrar o negócio ali antes de que outro agarre, né? Deixa porque eu quero servir. Que bom espírito, isso é o espírito de Cristo, né? Deixa que eu faço, deixa que isso aqui é comigo, né? Isso aqui vale a pena. Bonito aquela sequência de Maria Teresa de Calcutá, o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz. Então, toda, né, a coisa da vida interior, o silêncio, a oração, a fé, e isso vai produzir o amor sobrenatural, que vai produzir o serviço. E o fruto do serviço vai ser a paz.
Os apóstolos lá ficaram confusos, porque eles estavam discutindo quem que era o maior, né? E aí brigando entre eles. Agora, quem serve produz a paz dentro de si e ao seu redor. Não fica discutindo quem que é o maior. Não, deixa que eu faço, deixa que eu sirvo, deixa. Aquilo gera unidade, né? Gera tranquilidade. Tem uma pessoa, tem um burrinho fiel ali que está disposto a levar a carga, a fazer as coisas e comunica a paz, porque ele mesmo tem paz. Quando a gente serve os outros com alegria, aquilo deixa uma paz na alma maravilhosa, né? O fruto do serviço é a paz. Pedir isso a Nossa Senhora. Tem duas passagens do Evangelho que falam de pressa, de duas mulheres que estavam com pressa. Uma delas foi Salomé, que teve pressa para pedir a cabeça de João Batista, uma pressa triste, na verdade, uma pressa de morte, uma pressa. E outra foi Nossa Senhora, quando se dirigiu para as montanhas, disse, né, dirigiu-se com pressa para as montanhas. A pressa do serviço. Porque você vê que sua prima Isabel estava já no 6º mês da gravidez, era mais velha, estaria tendo dificuldades na lide doméstica, né? Seu marido era mais velho também. Então a senhora tinha pressa porque, coitada, minha prima, pressa de servir. Pressa de servir. E ela nos ensina essa pressa também. Quem será maior entre vós? Aquele que serve, aquele que se faça servo de todos, escravo de todos. Quem quer maior no reino dos céus? Nossa Senhora, Antila Domini, escrava do Senhor. Quem se humilhar será exaltado. Nossa Senhora se humilha, Nossa Senhora serve, Nossa Senhora se faz escrava e Deus a faz a imperatriz. Deus a faz a primeira. Porque ela se dispôs a essa vida de entrega, de serviço, de doação, de amor. Peçamos a ela que nos conduza por esse mesmo caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai